Bom, bem-vindos na aula de madeiras. Já vimos a parte de madeiras de uma forma bem prática. Então agora vamos fazer uma visão um pouco mais teórica, um pouco mais tranquila, né? Vimos simulação estrutural, vimos como projetar usando software, vimos aplicações reais e um resumo bem grande de tipos de madeira. Então agora vamos ver uma apresentação um pouco mais teórica, mas talvez seja melhor para algumas pessoas, né? Então, na classificação das árvores, temos duas grandes, a gimnospermas, que seriam as coníferas, pinos, e as angiospermas, que dividiriam em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Então lá em cima, na conífera, né, seria o pinus, que é bastante usado, e na outra seria bambu e as principais espécies utilizadas na construção civil no Brasil. A fisiologia e crescimento da árvore. Aqui no centro temos a parte que seria a médula, depois vem cerne, alburno, lenho, aqui a casca, e aqui tem o câmbio. Quando corta-se madeira, tá? Quando cortamos madeira, algumas partes da madeira podem vir da médula, outras do cerne, outras do alburno, outras uma parte alburno, outra parte cerne, dependendo aí de como quer otimizar a empresa que vende madeiras. Da mesma árvore, você pode ter duas madeiras bem diferentes, porque uma é da médula, bem durinha, outra coloca do alburno, que não é tão dura assim. Duas árvores que você pega a médula, também a mesma árvore você pode pegar e não pode ter a mesma resistência, podem ter características bem diferentes. Isso que significa? Isso significa que a madeira é um material anisotrópico. Anisotrópico significa que tem propriedades físicas diferentes. Quando um material é isotrópico, significa que as propriedades físicas elas são iguais, similares. A ver, que um exemplo seria o concreto. Criamos concreto e o concreto é assumido como isotrópico, ou seja, com determinado traço. O concreto numa construção civil vai ser teoricamente homogêneo. O aço, todas as peças de aço de uma determinada fábrica vão ter as mesmas propriedades físicas, não vai ter um pedacinho mais ruim, um pedacinho melhor. Não, tudo vai ser igual. Então, concreto e aço, elas são isotrópicos. Agora, o solo, o material solo. No solo, tem, por exemplo, tem um solo mole e de pronto aparece uma pedrona lá no meio do solo. E que para escavar tem que usar dinamite, tem que colocar um cartucho de dinamite. Então, isso que seria um material isotrópico, anisotrópico. Bom, só como exemplo de onde que tirei esse negócio, de onde tirei esse negócio, eu estava trabalhando aí, fazendo um canalzinho, tá? E esse canal apareceu uma pedrona. O solo era muito mole, é solo onde se cultiva coisas. E apareceu uma pedrona. Aí teve que se colocar dinamite mesmo. Aqui os buracos sendo feitos só para colocar a dinamite lá. Este cara está colocando a dinamite. O negócio rosa vai juntar todas as dinamites. Então aqui tem uma pedrona de 8 metros de tamanho. Quando eu fiz minha casa, aí uma parte do solo era uma fossa séptica. Então, o solo tem propriedades físicas bem diferentes. Quando se faz análise de solos, tem que fazer várias análises de solos
E ainda assim, tem muitos problemas com solos. Prova disso é aí o Metro 4 aí que desabou, mas não foi por falta de ensaios, foi porque o solo é bem anisotrópico. E a madeira também é anisotrópica, porque assim como cada pessoa é diferente, cada madeira é diferente. E cada parte da pessoa também é diferente, cada parte de uma vaca, por exemplo, da carne é diferente, as partes aqui também da árvore seriam diferentes. Então é por isso que temos que usar fatores de segurança maiores quando trata-se de madeiras. Já quando trata-se de cimento e aço, os fatores de segurança eles seriam menores. No Brasil, quando se projeta, usa-se o estado limite último, ou seja, majoramos as cargas e minoramos a resistência. Então, o fator de segurança para minorar a resistência é bem maior. Já vimos os famosos CAMOT que vocês olharam, CAMOT 1, CAMOT 2, CAMOT 3, que foram colocados. Todos esses CAMOT, eles foram feitos assim, para que seja um fator de redução devido a devido a que é anisotrópico. Então esses CAMOTs seriam isso de aí. E reduzimos mais da metade, dá entre 40% a 50% que é reduzido com esses CAMOT, se vocês lembram aí as práticas. Bom, utilização da floresta. Na utilização da floresta temos produtos, né, e subgrupo de utilização. Então temos produtos sem industrialização ou semi-industrializados, que seria poste, ou similar de madeira roliça. Que madeira roliça? Que é redonda. Então um poste é uma madeira redonda. O pontalete, quando se faz concreto armado e se coloca um pontalete, também seria de forma assim redondinha. Então isso seria esses produtos com pouca industrialização, que usamos a madeira quase como ela veio. Serrado. O serrado é uma madeira serrada com assim beneficiamento. Ou seja, quando uma madeira é muito grande, serramos. E como falei, podemos ter diferentes tipos de madeiras devido a essa serrada. Laminados e compensados. Aí é quando temos lâminas, né? Quando pegamos 3 lâminas de madeira e vamos juntando, aí dá uma característica diferente. Por incrível que pareça, o laminado é bem mais resistente que uma normal, que uma madeira assim normal. É uma característica física quando você coloca 1, 2, 3, 4 lâminas, que quando ela vai ir quebrando, fica com maior resistência. Bom, compensado é quando pegamos, por exemplo, eu comprei umas portas aqui para fazer minha casa, e pegaram aí todo o resto, todo o lixo lá da madeireira e comprimiram para me vender essa porta. Então, as portas que troquei aqui para meu banheiro, para a cozinha, que são muito baratas, é assim um compensado que parece um cartão mesmo, assim, é até feio, assim, parece um cartão úmido que foi compensado, parece que foi um papelão. Assim, imagine um monte de papelão que foi juntado. As portas hoje em dia, elas vêm assim. Então a porta da cozinha, a porta do banheiro, todas essas portas seriam assim, exceto a porta de entrada. A porta de entrada, ela é de madeira. E essa porta, pode custar R$1.000, R$2.000, 500. Aí depende do dono ou dona da casa como que quer a porta, porque a porta de entrada é o máximo, é bonita, tem até cristal.
Já o resto das portas é feito desse compensado, assim que aqui cortei e realmente é ruim de trabalhar, é muito feio. Antes era feito pelo menos com os restos aí com a serragem, era feito antes. Então, a porta ela vem de um tamanho um pouco maior sempre. E para você colocar a porta, você tem que corta a parte inferior. Ao cortar essa parte inferior, o que acontece? É a porta aberta para o cupim. Isso. Fui morar numa casinha infestada de cupim. Todos eles entram pela parte de embaixo, porque eu cortei a porta pelo lado de embaixo. E aí, então, os cupins entram. Os rodapés também, eles são feitos assim. Bom, eram feitos assim os rodapés. E os rodapés, então, ficaram assim, totalmente cheios de cupim. Então, hoje em dia, muitas pessoas estão trocando o rodapé. O rodapé agora é trocado para PVC. Dura mais e não tem esse problema dos cupins. As portas ainda eu vou ter que trocar daqui a alguns anos quando o cupim entrar de novo. Agora, o marco da madeira, o marco da porta, ele é feito de madeira sim. Aí, muitas vezes não entra cupim. Quando você tem madeira, essa madeira seca, o cupim não entra. Ou seja, é um material duro, se é boa madeira, é um material duro, resistente, e não entra cupim. Esse chão que é de toquinhos de madeira, não entram cupins. Se a madeira for uma madeira seca, estiver bem preparada, né, for uma madeira boa, não entra cupim. A porta de entrada também não entra cupim na porta de entrada. Por quê? Porque uma madeira seca é que tem equilíbrio com a umidade ambiental. Ou seja, deixaram no sol aí vários meses até que ela ficou seca. Então temos que ver esses tipos de madeira. Então esses compensados e laminado tem esse problema dos cupins. Aí os teus móveis, aí tem móvel planejado, né? É feito com compensado e com lâminas. Então pode ficar bonito assim por algum tempo, mas se chegar cupim, eu comprei veneno anti-cupim. Aí eu joguei bastante veneno contra cupim e acho que eles acharam que era hélio, porque ficavam dando risada assim, os bichinhos. Eu sentia na noite que eles ficavam dando risada assim do veneno que jogava, porque a única forma de tirar o cupim foi tirar todas as portas. Tirei 4 portas. E uma das portas estava quase totalmente vazia, oca. Então, o tipo de madeira está serrada, bem seca, não vai ter cupim. Laminado, sim vai ter cupim. Poste bem seco, não vai ter cupim. Tá? Então, laminado e compensado, já sabem, cupim. Chaus de madeira, sem cupim. Tá? Se estiver bem preparado, se estiver bem comprado. Bom, aqui temos energia, né, que podemos usar para lenha, cavacos, carvão, briquetes, né? Tem pessoas que adoram aí a pizza, tem que ser esse saborzinho. Churrasco, né? Também tem que ter esse saborzinho. Aí poderiam até inventar aí um tempero churrasco, né? Por um pouco de fumaça, né, da madeira nas churrasqueiras elétricas. Mas tem gente que fala, eu pago, mas eu quero minha pizza feita com forno a lenha. Eu quero meu frango. No meu país, o frango a lenha é o melhor. Então, aí é usado também para energia essa madeira. Produtos de partículas. Temos aglomerados, temos produtos de fibras, polpa, celulose, ou seja, papel, né? Temos o papel de cada dia, o papelão. Hoje, com a pandemia, aconteceu uma coisa bem interessante.
as frutas lá, as empresas que faz fruta, vão deixar a fruta apodrecer. E por quê? Porque não tem caixa de papelão. E a caixa de papelão que eles acham é muito cara. E eles falam, eu tenho, não sei, figo, caju. Se eu comprar a caixa de papelão, já é um preço, ainda o frete, e aí com o preço que está o caju, não convém, eu vou perder. Então os empresários, muito empresário, por essa falta de celulose que hoje em dia está passando o país, estão deixando apodrecer lá os cajus. Bom, aí pega a castanha de caju, bom. Mas assim, tem muitos produtos que estão deixando apodrecer só por essa falta de celulose. Toda essa madeira tem que ser madeira de reflorestamento, essa celulose. A Klabin, né, que é uma das empresas que faz esse tipo de coisas, por cada quilo de celulose que produz, 100% da celulose que produz, eles que plantaram reflorestamento, ou seja, eles têm as áreas, eles colocam as árvores e eles só não pegam nada na natureza. Eles que criam 100% da produção da Klabin, dessas grandes, e isso é muito bem fiscalizado aí pelo IBAMA. Bom, temos madeira in natura, né? Toras de madeira, também dá para usar na construção civil. Das propriedades físicas, umidade. A madeira, ela tem que ser seca, mas não é seca. Ela tem que estar seca para a umidade ambiental. Como faz? Coloca madeira no sol, 6 meses, 8 meses, média umidade, coloca 1 ano, média umidade, coloca 2 anos, e aí quando já está com a umidade constante lá dentro da madeira, aí já está pronta essa tua madeira. Vamos colocar no forno. Sim, tem pesquisadores, tem empresas que usam fornos para acelerar esse processo. Densidade. Temos muitas madeiras de muitas densidades. Tá? Uma vez eu queria fazer uma fogueira e achei uma madeirinha. Tá? Era um tronco. Pesado. Na água afundava. Ou seja, pelo fato de ser madeira, fala que flutua. Não, esta madeira era tão pesada que quando coloquei lá na água, ela afundou. Era quase de uma pedra, assim, era tão pesado quanto uma pedra. Um pouco menos. Aí toquei fogo nela e esse pequeno pedacinho de madeira ficou toda a noite praticamente na fogueira. Ou seja, tem uma boa densidade, muita energia. Nunca achei outro pedaço assim. Mas tem outras madeirinhas, assim, imaginem aí o palitinho de sorvete, né? O palitinho de picolé, que você joga na água e flutua bastante. Então, as madeiras têm diversas densidades. E como vimos no slide anterior, também pode ser da mesma árvore, diferente densidade. Retratibilidade, ou seja, quando você molha a água, a madeira ela expande, e quando fica no sol ela contrai. Então quando a madeira já está seca e você molha, ela expande um pouquinho e também ela retrai um pouquinho. Aqui em São Paulo não tem muito problema esse negócio da retratibilidade, porque tem calor, tem frio, umidade. Mas tem um lugar, por exemplo, aí a Bolívia tem um lugar chamado Potosí. A meio-dia, Potosí, ele fica a 5.000 metros sobre o nível do mar. Aí quando o sol bate, aí queima, a pele fica queimada das pessoas. E na noite é um frio que congela, porque
está a 4.000 metros sobre o nível do mar, então a pressão é pouca e aí faz frio. E de dia, como está mais perto do sol, queima. Aí tem uma variação térmica muito grande e aí a madeira ela incha e ela, bom, expande e contrai muito mais do que aqui. Não sei se alguma vez escutaram aí as histórias de fantasmas. Os fantasmas têm a hora do arrepio. A hora do arrepio é às 3, 4 da manhã, mais ou menos. E especialmente nas casas velhas, que são feitas com o chão de madeira, em lugar de uma laje de concreto, colocado madeira. Assim, é uma malha de madeira que é colocada, assim como uma viga treliçada, colocada uma malha de madeira, e em cima tipo umas ripas de madeira. Nessas casas antigas que tem fantasmas, que tem barulhos. Justo no horário que é mais frio, né, que seria nas 3:30 da manhã, há o horário que começa a sair o sol das 5 da manhã. Aí começa as madeiras a dar um barulhão, né? Isso que... Então, as madeiras que seriam os fantasmas, né? É um barulho assim... Pá! E nesse horário. E aí você acha que a casa tem fantasmas. Tá? Então, a madeira faz barulho. Essas casas antigas de madeira, eu já morei numa. Meu pai mora numa dessas. 3 da manhã tem barulho. E quando muda o clima de frio a quente, dá um barulho. Você acha que os móveis estão sendo mexidos. Aí fala, tem alguém lá em cima, estão mexendo os móveis, eu estou escutando barulho. Você vai lá em cima, não tem nada. Isso é pela madeira e essa retratibilidade que acontece. Fatos interessantes que aí a experiência foi dando. A resistência ao fogo. Lembra esse toco de madeira que coloquei? Não queimava, só queimava a parte de fora. E a parte de dentro, ele não pegava fogo. Então, as madeiras muito densas, você joga gasolina, bate fogo, mas te dá aí tempo para fugir. Ele continua consumindo, mas só a parte externa. Aí quando você molha, só volta ao prédio. Já se for uma madeirinha com menor densidade, aí ele queima e já era. Tá? Mas tem umas madeiras assim, as secas, madeiras muito boas, que são bem mais resistentes ao fogo até que do concreto. Durabilidade natural. Bom, podemos estimar uns 20 a 30 anos, aí, dependendo da madeira, uns 20 a 30 anos nossas estruturas de madeira vão estar. Tem procedimentos para impermeabilizar a madeira, para que dure muito mais tempo. Tipo assim, uma igreja, que a gente quer que fique 50 anos. Uma coisa linda, se alguma obra assim, que queremos que dure uns 50 anos, aí tem tratamentos especiais da madeira para que dure mais tempo. Mas a madeira, se por si mesma, você consiga uns 20 anos fazer aí as tuas obras. Bom, resistência química, não tem muita, é um produto orgânico, né? Aí, dependendo da madeira, tem outros produtos melhores, então não tem uma boa resistência química. Bom, vamos ver agora a umidade. Né? Temos aí umidade na árvore viva, né? Tem água livre, água impregnada, é que imaginem, entre as células de água de madeira tem água. Tem água dentro da célula e tem água entre as células. Ou seja, a água que pode perder é a que está entre as células, mas a água dentro da célula, ela quase sempre vai ficar. Então aqui essa água livre seria essa água que está entre as células
E a água impregnada é que está dentro das células, essa já fica por aí, né? Então tem uma umidade de equilíbrio, né, que seria deixando ao sol, deixa ao sol, deixa ao sol, até que a umidade estabiliza e já não perde e quase não ganha umidade. Então isso que seria ortotropia, né? Aí vemos aqui a direção das fibras. Vimos no outro vídeo, essa direção das fibras é fundamental para ver o corte, por onde que ele vai quebrar. Então, de preferência madeira, olhem a direção das fibras, tem que ser aí, essa é a sua face maior, né? Aqui neste desenho podemos ver aí tudo isso, né? Então, se tirarmos de aí em cima, a madeira vai ser mais ou menos homogênea. Se eu tirar uma peça assim grandona do meio, a parte central vai ficar mais dura e a parte lateral vai ficar menos dura. Então tem que tentar que a peça seja homogênea. Então as madeiras são cortadas de diversos tamanhos. A parte central aí serve para fazer pilares bem mais duros, né, mais quadrados. A parte externa assim dá para fazer essas tábuas, toda na direção das fibras. E bom, isso seria aí essa parte de ortotropia, tá? Bom, classes de umidade, né? Aí esta 12% seria a melhor quando a madeira já está seca. Tem um aparelhinho que você coloca na madeira e quando fica na madeira ele te fala qual que é a umidade. Então, essa classe de umidade, quando tua madeira está bem sequinha, usamos classe de umidade 1. Isso aprendimos para colocar os camotes no software. Então, aqui que também fala, a umidade ambiental 65%, que seria a maior parte aqui de São Paulo. A umidade tem que ser 12%. Já em lugares bem mais úmidos, de 65% a 75%, a umidade ela não vai até 12%, a umidade vai até 15%. Já lugares com umidade de 75% a 85%, vai até 18%. Maior que 85%, aí quase molhado o tempo inteiro, deve ser lá na Amazônia, né? Aí a umidade de equilíbrio seria 25%. Bom, temos aqui a resistência ao fogo. Vemos que madeira, uma boa madeira, suporta o fogo, te dá o tempo para fugir, né? Resistência química, pórticos em madeira, armazenamento de sulfatos, fertilizantes. Eu usaria outro material aí para armazenar sulfatos, fertilizantes. Aí madeira, um conteúdo orgânico. Dá para usar, não é muito recomendado não. Propriedades mecânicas da madeira. Bom, o que é o módulo de elasticidade? Imaginem pegar um elástico. Você estica o elástico e solta. Ele volta ao seu tamanho normal. Estica e solta. E volta ao seu tamanho normal. Só que quando você estica muito forte, ele estica mais do que devia e ele já não volta ao seu tamanho normal. Aí esse elástico já era, tem que trocar por outro. O concreto, a madeira e o aço seriam iguais. A madeira, ela deforma, volta ao seu tamanho. Deforma, volta ao seu tamanho. Até que chega um ponto que a madeira deforma e não volta no seu tamanho. Esse ponto já é um ponto que acabou, né? Já não tem que trocar o pedaço de concreto
O aço também, os estais, por exemplo, o estai da ponte estaiada, de 500 metros. Se ele deformar mais dessa propriedade elástica, aí já era. A madeira também tem um módulo de elasticidade, ou seja, que deforma em um certo, até uma certa força, e depois entra na parte plástica. E essa parte plástica deforma e já não volta ao tamanho normal, aí a peça já tem que ser substituída. Tem o coeficiente de Poisson, na parte longitudinal, né? Coeficiente de Poisson se escreve Poisson, mas em francês o I é pronunciado como UA. É a deformação longitudinal. Então, aqui, por exemplo, a deformação neste sentido, se eu comprimir, é uma. Mas esta daqui, nesta outra direção, na tangencial, vai deformar. E na radial também vai deformar de diversa forma. Então, esse coeficiente de Poisson seria a deformação aqui na longitudinal entre a deformação radial e a deformação longitudinal entre a tangencial. Pode mudar muito devido à direção das fibras. Essa pode mudar bastante na mesma madeira. Então pode ser um elemento anisotrópico. Bom, propriedades da resistência, ele suporta muito a compressão, também suporta bastante tração, tá? Resistência de compressão é tanto quanto de tração. Concreto, ele não suporta tração, né? Ele é ruim de tração. O aço, ele suporta tração, sim. O concreto, acho que é o único ruim que não suporta tração. Bom, vamos aí ao módulo de elasticidade, já tinha dado um adianto. Temos um módulo de elasticidade longitudinal, EO, num ensaio de compressão paralelo às fibras da madeira. Tá? Você corta um cubo de um tamanho padronizado e você aplana. Esse cubo, se você aplanar nas três direções, vai te dar três resultados diferentes. Então tem que colocar no sentido das fibras. Ou seja, imagina você ter um monte de lápis amarrados e aí faz a compressão da parte superior do lápis à parte inferior do lápis. Isso seria. Tem o ensaio normal E90, que fala aqui que a resistência na lateral é 20% da outra, né? Só que esse 20% é um aproximado, porque cada madeira é uma madeira, mas é como do concreto, né? Aproximamos a resistência à tração 1/10 da resistência da compressão. Sim, porque é caro fazer todas essas análises, é caro. Então, quando se trata de concreto, de madeira, só se faz compressão. É o aparelho mais barato que tem, todo laboratório tem. Você faz essa análise da compressão e pronto. Todos os outros valores são estimados em função disso com fórmulas. Mas cada caso é um caso. Então aqui temos o longitudinal, normal e o ensaio de flexão. Ou seja, colocamos a madeira em 2 pontos e aí uma força no meio para flexionar. Então relacionam com o módulo de elasticidade longitudinal com a expressão assim. A elasticidade, a flexão seria 85% da resistência longitudinal. E para coníferas e para dicotiledôneas 90%. Se notam, só se faz o ensaio de compressão e todo o resto é estimado em função disso. É um estimado. Tá? O módulo de elasticidade transversal
20% aí é dividido entre 20, ou o módulo longitudinal, né, que seria a mesma fórmula aqui que o normal. Bom, propriedades de resistência descrevem as resistências últimas de um material quando solicitado por uma força. Então, aqui entra o estado limite último. Vamos majorar as cargas, geralmente por um valor de 1,4, que seria 40%, e reduzir a resistência. A resistência na madeira vai mais ou menos dividir entre 0,4 a 0,5, aí vai para metade mais ou menos. Todo dividido em 3 camotes que já vimos nas outras aulas. Estas são analisadas também segundo 2 direções, paralela e normal às fibras. Então aqui temos compressão no sentido das fibras, né? Tem uma compressão paralela, tendência de encurtar as células de madeira ao longo do seu eixo longitudinal. Aqui é quando tem maior resistência. Agora temos compressão normal, né, que aqui comprime as células de madeira perpendicularmente ao eixo longitudinal. E temos uma compressão inclinada, age tanto paralela como perpendicularmente às fibras. Nos laboratórios não tem muito não fazem estes 2 ensaios. É estimado esses valores. E geralmente quando projetamos qualquer coisa, uma tesoura, projetamos nos vídeos esses pilares como reservatórios de água, tudo é para compressão, a gente não projeta nada a tração. Tá? Tração paralela, não temos equipamentos, todas as máquinas, a maioria é de compressão. Não sei se vem dos laboratórios, só comprime. Não tem assim uma pinça que segura e você abre. Não tem esse equipamento. Além porque você teria que sujeitar muito bem todas as laterais, senão daria errado. Então sempre se faz essa prova de compressão. É a única praticamente que se faz. Tração normal tende a separar as células de madeira perpendicularmente aos seus eixos, onde a resistência é baixa. Então este tem que ser evitado, né? Porque se notam essas fibras, vão desfazer, né? É como se estaria um pouco rachado. Bom, tem provas de cisalhamento vertical, deformando as células de madeira perpendicularmente. Temos um cisalhamento horizontal, produz a tendência das células de madeira de separar e escorregar longitudinalmente. Aqui produzimos até calor, esse atrito pode produzir fogo. Temos cisalhamento perpendicular, produz a tendência das células de madeira rolarem umas sobre outras transversalmente ao eixo longitudinal. Aqui temos flexão simples, o que eu falava, aqui coloca, não sei, um vínculo, outro vínculo e aperta aqui. Aqui vemos que comprime na parte superior e traciona na parte inferior. Quando for concreto armado, na parte superior trabalha o concreto e suporta muito bem a compressão. Só que na parte aqui da tração, o concreto armado ele não suporta o concreto. Então aqui é colocado uma barra de aço. Agora metal e madeira, compressão e tração suporta quase o mesmo. Então é maravilhoso para usar como viga, né? Tanto a parte superior quanto a inferior tem a mesma força de compressão e tração. Mas concreto armado não. É concreto, só concreto não. Concreto armado sim. Só que concreto aí a gente usa um valor de compressão de 0,35%, já do aço de 1%, porque aço pode expandir mais. Bom, as propriedades da madeira torsol são muito pouco conhecidas. A norma brasileira recomenda evitar a torção de equilíbrio em peças de madeira.
Não foram feitas pesquisas suficientes para isso, para achar aí esses valores. E como cada madeira é uma madeira e tem as fibras que é tão anisotrópico que é melhor tentar não colocar madeira torção, tá? Não coloca torção. Choque, batida. É a capacidade do material absorver rapidamente, quando dissipada, energia pela deformação. A madeira possui ótima resistência ao choque. Se a gente fizer carros de madeira, seria bom. Os carros antigos que dirigia meu pai eram duros de metal. E quando batiam, você batia contra tudo, né? E o carro continuava duro, rígido. Consumia um monte de gasolina. Os carros hoje em dia, eles são feitos para quebrar, para fazer uma sanfona, para te salvar. Então, tanto o carro quanto o motor, quando você bate, começa a virar sanfona. Quando tem uma certa deformação, aí o motor cai para não te matar, tá? E aí o carro fica totalmente destroçado, mas você fica vivo. Então aqui, a madeira possui ótima resistência ao choque. Então isso podemos ver você pega um palitinho de sorvete e começa a mexer, você vai ver como que ele mexe pra caramba. Então ele absorve a energia de deformação muito bem. Já se pegar, não sei, um aço, uma faca e tentar quebrar, ela vai quebrar rapidamente. Concreto também. Pega concreto, quebra, quebra. Já a madeira, ela é bem mais flexível. Ele absorve mais fácil a deformação. Bom, fatores que influenciam as propriedades da madeira, né? Temos esses eu chamo de olho, tá? Tem um nome especial em português que eu esqueci. Isso não é bom, esses pedacinhos não são muito bons não, tá? Então, se tua madeira tiver muitos desses, não. Se não tiver quase nenhum, então esses negocinhos, essas deformações naturais, tem que estar de olho sempre, que não tenha, tá? Na tua porta pode ter, né? Porque você fala, olha, é madeira, tem esse olhinho, é uma madeira. Mas em questão de resistência não é bom, tá? Esta parte que é constante, essa sim é boa. Então temos os fatores anatômicos, densidade, inclinação de fibras, nós, esse é o valor aí, nós, o nome técnico. Então temos as falhas naturais da madeira, presença de alburno, presença de médula. Olhem, aqui foi cortado e a madeira, em teoria, era um pilar. Só que você tem aqui quase 25% do pilar que é de alburno. Então, teu pilar já não é de confiança. Então, essa falha natural, na verdade, foi uma falha de corte. Foi uma falha humana. Cortaram para aproveitar e te venderam. Se você comprou, aí você perdeu, né? Porque tem um 25% menor de resistência, tá? Então essa presença de alburno, que seria a parte um pouco mais fraca, ou de médula mais dura, modifica. Temos faixas de parenquima, tecido de cicatrização, né? Olhem aqui estes quebradinhos, né? Olhem os quebradinhos e este daqui. Então temos que olhar a madeira e, em teoria, deveria ser toda bonitinha, limpinha, assim isso. Mas aí vai ser caro demais, você não vai achar nenhuma. Tem que achar a que tenha menor quantidade de riscos, menor quantidade de nós, menor quantidade de imperfeições. Aí que não tenha essas quebras, essa quebra assim, essa fendinha, essa não. Bom, temos defeitos por ataques biológicos. Bom, é uma madeira, né? Temos manchas, podridão,
e perfurações também. Aí, bom, olhem, tem até os bichinhos. Então, uma madeira seca geralmente não tem esses problemas, né? Mas sempre tem que ficar de olho aí nessas manchas, nesses buraquinhos. Aí tem buraquinho. Então, nesta madeira taquinho que eu tenho, não entrou um só cupim. A casa, todas as portas tinham cupim, mas não entraram a nenhum dos meus taquinhos. E o taquinho é simplesmente eu lixei e joguei um verniz. E aí não tem absolutamente nenhum problema. Nenhum taquinho, nem sequer um taquinho sofreu estes problemas de ataque biológico. Então, se a madeira é boa, não vai ter estes problemas. Bom, vamos achar também defeitos de processamento, né? Que aqui seja um pouco maior, aqui seja menor, ou que eles tenham quebrado quando estavam cortando, ou aqui também fissurado. Olhem aqui esse também, esse com pequenas quebradinhas aí para aproveitar a madeira e estou te vendendo mais barato. Então, se não for estrutural, se você quiser fazer uma parede só de vedação com madeira, aí pode usar, né? Mas olha esse quebrado, eu já vi gente usando esse quebrado. Não caiu, né? Porque eles fizeram uma espécie de deck para churrasqueira. O único peso que tem lá em cima da churrasqueira é telha. Então aí, quando você tem uma estrutura dessas com o peso praticamente nada, até quebrado funciona a madeira. Então eu já vi vários, só que visualmente fica feio, fica horrível. Tá? Então, mas dá para usar, dá para usar. Agora, os defeitos de secagem. Pode ter encanoamento, que seria a deformação nesse sentido, assim, fica como as batatinhas canoa. Encurvamento, assim a tábua pode encurvar, né? Isso não é muito legal. Torcimento, olhem, tem esse defeito também. E arqueamento. Então, na secagem, porque antigamente era feito assim, 1 ano, 2 anos que a madeira fica secando, pode acontecer isso. Então aqui tem que verificar esse arqueamento quando compram a madeira, tem que ver se está bem horizontal antes de comprar as suas madeirinhas. Vantagens e desvantagens do sistema construtivo em madeira em relação ao sistema tradicional de alvenaria de tijolos. Fundação. O peso de uma fundação em madeira é muito menor que o da alvenaria. Aí tem razão. Mais leve, fundação menor. Paredes, isolamento térmico. A madeira possui um calor específico muito elevado, requer uma quantidade maior de calor que outros corpos para alcançar determinada temperatura. Deve-se ter um cuidado especial com a orientação da casa em relação ao sol, a ventilação e vedação de portas e janelas, e quanto ao isolamento térmico das coberturas. Então, o velho tijolo de 8 buracos tem um isolamento térmico melhor. Tá? O incrível é que esses 8 buracos que faz o isolamento térmico, ou seja, quando o calor, tanto térmico acústico, passa de uma fase, que seria aí o cerâmico, entra ar, né, que seria o buraco, cerâmico, ar, por atravessar diversas densidades, tanto o som quanto o calor, eles perdem força. Se você teria colocado tudo num tijolo maciço, a mesma quantidade, não teria isolado tanto como essa troca de densidades. É um fenômeno físico. Isso tem que perguntar para os físicos, não pergunta para mim. Então, isolamento térmico não é muito bom. Isolamento acústico. A absorção do som é diferente do isolamento acústico. Isolamento requer materiais pesados, já a absorção requer maciez e porosidade.
Portanto, a alvenaria tradicional é mais eficiente em relação ao isolamento acústico. E eu acho que também no térmico. Consumo energético. A madeira serrada possui baixo consumo energético em seu processamento. Sim, é mais ecológico. Tá? É que quando você faz concreto, você suja muito o meio ambiente. Quando você usa madeira, também faz mal para o meio ambiente. É quase igual, tá? Aí depende do ponto de vista para esse consumo energético. Tempo de construção, tá? O tempo de construção está considerado maior vantagem sobre o sistema convencional. Os componentes podem chegar à obra pré-cortados ou pré-fabricados. Concreto também, reduzindo muito o tempo de execução de obra. Aí depende do ponto de vista. Tá? Se você tiver que fazer aí 500 casas, faz 500 pré-fabricadas de concreto. Já madeira não vai fazer 500 pré-fabricados. É melhor concreto. Desperdícios. Este índice é de 1/3 a cada 3 casas construídas, uma é jogada fora. No processo construtivo de madeira, as peças chegam à obra pré-cortadas ou pré-fabricadas, não podendo haver desperdícios. Nas madeireiras que eu visitei, é aproveitado metade da árvore, toda a outra metade morre aí. Então aqui o que eu vejo esta apresentação está muito direcionado para madeiras, tá? Mas como engenheiros, arquitetos, né, temos que ver todos os pontos de vista. Durabilidade. Depende de um projeto que considere um bom sistema de proteção da estrutura. Limitações das peças, especificar adequadamente a espécie de madeira para cada uso. Ele enrolou, né? A apresentação enrolou para não falar que madeira dura menos que concreto. Eita, aqui esta apresentação que escolhi mas achei melhor legal, porque assim tem outro ponto de vista e tem como falar isso. Bom, critérios de dimensionamento para construções de madeira. Bom, vamos finalizar a aula de hoje por aqui. Já é muita coisa, né? Aí a aula já ficou grande. E vamos deixar o resto da madeira, né, da apresentação para a próxima semana. Então, boa aula para vocês.